Seja muito bem-vindo ao curso 5 técnicas infalíveis para falar bem em público. Parabéns por você estar aqui. Provavelmente, se você está me assistindo, é porque você resolveu dar um basta no nervosismo, na ansiedade, aquela sensação de quase morte, do coração acelerado, tremedeira, a voz embarga, embola tudo, eu sei exatamente como é. Então, se você está aqui me assistindo, resolveu dar um basta em todas essas sensações, sempre que precisa se apresentar, falar em público, defender o seu trabalho, apresentar dados na sua empresa, falar na sua igreja, você já está de parabéns, porque você está à frente de milhares de pessoas que também sentem isso, mas que não estão fazendo nada, simplesmente já se conformaram, acham que não nasceram com esse dom. Então, parabéns por estar aqui. O curso 5 técnicas infalíveis para você falar bem em público foi estruturado para ser um curso muito objetivo, muito simples. Você vai perceber, inclusive, que todas as técnicas que você vai aprender ao longo desse curso poderão ser aplicadas não somente quando você for falar para muitas pessoas, mas também nas suas conversas, no seu dia a dia, com a sua família, com o seu namorado, com o seu marido, com um grupo menor de amigos, com a sua baia no seu escritório, com o seu chefe. Então fica comigo até o final desse curso. Eu estou 100% empenhada em trazer para você esse conteúdo, esse conhecimento, a comunicação de forma descomplicada e prática para sua vida. Outra coisa que você vai aprender e você vai despertar durante esse curso é para a importância da comunicação. Talvez você não tenha hoje noção do quanto a sua comunicação pode te levar adiante. Eu já participei de diversos processos seletivos como entrevistadora e eu posso te garantir que um profissional que fala com desenvoltura, que fala bem, com segurança, que transmite credibilidade através da sua comunicação, vai estar à frente dos outros com toda certeza. Então, ao longo desse curso, você vai ver que várias chavinhas vão ser viradas na sua cabeça de você pensar assim, caramba, Cláudia, eu nunca tinha parado para pensar nisso. É verdade, você tem razão, vou começar a me comportar dessa maneira. Então, esteja comigo, eu estou 100% comprometida em trazer para você esse conhecimento e eu quero também te convidar a estar 100% comprometida a estar comigo até o final desse curso. Não abandone o barco. Muitas coisas na nossa vida são decididas a partir de uma simples decisão. Então, a simples decisão de você assistir esse curso até o final e aplicar as técnicas pode mudar por completo o rumo da sua vida. Talvez você pode estar se perguntando aí na sua casa, ok, eu estou comprometida a assistir o curso até o final, mas quem é você que vai me acompanhar nesse processo? Quem é você que está me dizendo que falar bem não é um bicho de 7 cabeças, como eu sempre pensei que fosse? Então, muito prazer, se você ainda não me acompanha no Instagram, eu sou Cláudia Bittencourt, eu sou especialista em comunicação e eu tenho o privilégio de ter participado do desenvolvimento da comunicação de centenas de alunos em diversos países. Hoje eu tenho alunos em mais de 10 países. Sou criadora do método Diamante, que é um método de desenvolvimento da comunicação que enxerga cada aluno, cada pessoa, cada indivíduo como um diamante bruto a ser lapidado. Uma pessoa que tem um brilho, mas que talvez esteja escondido ali atrás do medo, da ansiedade, do nervosismo, da baixa estima. E é através desse processo da lapidação eu ajudo essas pessoas, os meus queridos alunos, a mostrarem o seu potencial, a brilharem através da sua comunicação para o mundo. Mas aí você pode se perguntar, Cláudia, então você está me dizendo que falar bem, se comunicar bem, não é um bicho de 7 cabeças porque você sempre teve facilidade com isso, não é verdade? E aí eu te digo que não, de forma nenhuma. Eu estou aqui trazendo comunicação de forma descomplicada para você, exatamente porque eu desejei muito ter isso na minha vida um dia. Eu fui uma pessoa que tive muita dificuldade de me comunicar. Eu era muito tímida, eu era extremamente tímida, mas tímida mesmo, sabe? Aquela tímida de se esconder no banheiro durante um mês no banheiro da escola, porque mudei de colégio, não tinha amigos por lá e tinha muita vergonha de ser vista sozinha e também de me aproximar na hora do intervalo. Então, durante um mês eu fiquei escondida. Eu tinha muita dificuldade de me comunicar, de aparecer, de mostrar o meu trabalho no início da minha vida profissional. Então, eu entendo verdadeiramente todo esse sentimento de ansiedade, do medo, da baixa autoestima, de não se achar interessante, de não se achar inteligente, de achar que as pessoas estão o tempo todo prestando atenção no que eu tô fazendo, na maneira que eu tô falando, só pra me criticar. Então eu entendo verdadeiramente tudo que vem acompanhado com a timidez, como eu falei, a baixa estima, o medo da rejeição, o medo da crítica, o medo de errar e não fazer parte mais daquele grupo, tá? Então quando eu falo pra você que se comunicar bem não é um dom divino, não é porque eu li num livro, não. É porque eu verdadeiramente experimentei essa transformação na minha vida. Eu descobri
que a comunicação não é um dom divino, ela é uma habilidade. E se ela é uma habilidade como andar, falar, aprender a andar de bicicleta, ler, significa que você pode aprender, você pode se desenvolver desde que você tenha o conhecimento para isso, que é o que eu vou te transmitir aqui durante todo esse curso, e também a atitude de colocar em prática e repetir várias e várias vezes. O nosso cérebro aprende por repetição. Então, quanto mais você praticar tudo que você vai aprender no curso, exercitar tudo que você vai ver por aqui, você vai ganhar mais confiança e você vai desenvolver cada vez mais a sua comunicação, certo? Então, agora que você já entendeu que todo o curso tem como base não somente o que eu aprendi nas minhas formações, nos meus títulos, nas minhas especializações, mas também da minha experiência de vida, sendo uma pessoa que já viveu no bloqueio da timidez, vamos começar esse curso. Antes da gente já partir para a técnica número 1, vou te dar uma dica muito importante. Pausa esse vídeo agora, corre lá rapidão, pega uma caneta e um caderno para anotar todos os pontos importantes que você vai ver nessa aula. O nosso cérebro tem o poder de fixar muito mais o conteúdo, as informações, quando nós escrevemos. Então, corre lá rapidão, pega a caneta e papel e volta para a gente já começar a técnica número 1. Pronto? Já pegou caneta e papel? Já está pronto para anotar tudo? Então vamos lá, sem demora mais, vamos partir para a técnica número 1, que é de controle do nervosismo e da ansiedade. Para te ensinar sobre essa técnica, eu vou utilizar conceitos e estudos com base na psicologia e na neurociência. O nosso corpo e o nosso cérebro estão o tempo inteiro conectados, eles trabalham em conjunto. Você já parou para pensar em algum momento por que é que você fica vermelha? Por que as suas mãos ficam tremendo? Por que você sente todo esse desconforto, coração acelerado, até a sensação de desmaio quando você precisa falar para muitas pessoas? Por que você acaba sentindo tudo isso? Isso acontece porque aquilo que o teu cérebro cria, aquilo que ele imagina, que ele visualiza, é transformado em emoção no seu corpo. E essas emoções vão gerar uma série de reações. Então, tudo isso que eu citei da vermelhidão, as mãos tremendo, coração acelerado, são reações do seu corpo às emoções que são criadas através dos pensamentos que você alimenta. Sim, os seus pensamentos, a qualidade dos seus pensamentos vão gerar emoções que vão gerar reações no seu corpo. Então eu vou te dar um exemplo que vai ficar mais claro toda essa cadeia que eu te expliquei. Imagina que você está num momento qualquer do seu dia e você se lembra de algo que aconteceu lá no seu passado, um momento com seus amigos descontraído que alguém fez uma piada muito engraçada e você se lembra dessa piada naquele momento. Você dá gargalhada, você ri, você sorri porque aquilo te gerou uma emoção, porque você simplesmente lembrou de algo que já aconteceu lá no passado. Ou seja, uma coisa que o teu cérebro visualizou, que não está no presente, está no passado, gerou uma reação real no seu corpo, uma emoção real no seu corpo. Por que isso acontece? Porque o nosso corpo não faz a distinção se aquilo que você está se lembrando, visualizando, imaginando é algo real que está verdadeiramente acontecendo ou algo imaginário. Então, o que é muito comum antes de uma apresentação acontecer, principalmente para as pessoas tímidas, elas ficam gerando pensamentos ruins, pensamentos sabotadores, fazendo uma série de visualizações negativas que vão fazer com que o seu cérebro enxergue que aquilo é real, que aquilo já está acontecendo e vão então transformar as emoções em reações para o seu corpo. Então, Cláudia, mais uma vez, preciso fixar isso que você falou. Pode repetir? Posso repetir. E eu quero, inclusive, que você nunca mais esqueça essa sequência que eu vou citar para você. Os pensamentos geram emoções e as emoções geram comportamentos. E o comportamento que você vai ter vai gerar um resultado para a sua vida. Mais uma vez, pensamentos geram emoções e emoções geram comportamentos. E os seus comportamentos vão gerar resultados para a sua vida. Isso significa que se você for uma pessoa que faz o tempo todo a criação de cenários de horror, de cenários horríveis para o momento da sua apresentação, o teu corpo vai entender que isso já está acontecendo e então vai começar a disparar todo o nervosismo e a ansiedade que você não gostaria que estivessem sendo disparados naquele momento.
Então, você sabendo agora que o seu pensamento é algo importantíssimo para o comportamento que você vai ter durante as suas apresentações, durante as suas conversas, durante o falar em público, você precisa cuidar com muito cuidado da qualidade dos seus pensamentos daqui para frente. Lembre-se, o que o seu cérebro cria, o que ele imagina, ele transforma em emoção, em reação para o seu corpo, ok? Para você ter uma ideia do impacto negativo que não saber se comunicar, não saber controlar o nervosismo no momento de uma apresentação pode ter, eu vou compartilhar com você o caso de uma aluna minha do Método Diamante, universitária, que se matriculou no Método Diamante porque ela precisava melhorar suas apresentações, porque na faculdade a maioria dos trabalhos são apresentados em grupo, e ela começou a perceber que ela não conseguia simplesmente se sair bem nas apresentações e estava não somente se prejudicando, que já é algo muito ruim, mas prejudicando os colegas. Ela começou a perceber que os colegas não queriam mais que ela participasse do grupo. Ela começou a se sentir excluída, com vergonha, a pressão caía, tinha branco, se embolava toda no conteúdo. Então ela começou a aprender a ensaiar da maneira correta, estruturar o conteúdo, a aplicar todas as técnicas que eu ensino sobre controle de nervosismo, ansiedade, para você ter mais inteligência emocional e aprender a usar os pensamentos de forma estratégica, como eu te ensinei hoje. E ela conseguiu terminar o semestre não somente com as melhores notas em grupo, mas também com a melhor nota de apresentação individual da turma. Para vocês terem uma ideia o quanto os nossos pensamentos são poderosos, tanto de forma negativa, como eu falei no início, como era o caso da minha aluna, e como depois, conseguindo gerenciar esses pensamentos, mudou por completo os resultados, inclusive das notas dela na universidade. Então, se você quer aprender a ter resultados melhores nas suas apresentações, primeira coisa, como eu falei para você, inegociável, dominar o conteúdo. E segundo, aprenda a dominar os seus pensamentos e a usar ele de forma estratégica. Simbora então para o mão na massa da técnica número 1, eu te convido a se conectar com os seus pensamentos empoderadores agora. Fecha os olhos e você não vai colocar o foco em nenhum outro tipo de pensamento que não seja empoderador. Então, antes de uma apresentação, de falar em público, antes de qualquer situação que seja desafiadora para você, que seja estressante, que você precise se empoderar, você vai preparar o seu cérebro com antecedência. Ao invés de repetir, de ficar se repetindo o tempo todo, eu não consigo, ai meu Deus, isso é horrível, eu odeio falar em público, ai meu Deus, vou esquecer, vou ter branco, e coisas do tipo que você já entendeu que não vão te ajudar, você vai se conectar com seus pensamentos empoderadores. Eu sou capaz, eu me preparei o suficiente, eu nasci preparado para falar em público, preparada para falar em público, eu sou competente naquilo que eu faço, eu domino esse assunto, eu já consegui, foi espetacular a minha apresentação, eu nasci para isso, falar em público é bom, eu sou incrível, eu sou uma comunicadora incrível, eu sou muito comunicativa, eu adoro me comunicar, eu falo com segurança, as pessoas amam me ouvir falar, as pessoas se emocionam com aquilo que eu falo. Percebe o quão poderoso é quando você fala, eu sou incrível, eu sou uma comunicadora incrível, eu sou uma pessoa bem-sucedida naquilo que eu faço, eu domino o meu conteúdo. Você consegue entender a força das suas palavras? Quando você visualiza isso, o seu cérebro entende que isso já está acontecendo. Então, uma série de reações bioquímicas serão disparadas no seu corpo. Serão disparados hormônios que transmitem segurança, que te deixam mais confiantes, como a testosterona, por exemplo. Tá? Então, não é algo good vibes de pensamento positivo, não. Isso é neurociência, isso é psicologia, tá? É o seu cérebro trabalhando a seu favor. É seu cérebro trabalhando de forma estratégica para você, combinado? Técnica número 1. Segunda parte da técnica número 1 é a respiração. Tão importante quanto os seus pensamentos é a sua respiração. Quando nós estamos muito ansiosas, nervosas, o que acontece? Nossa respiração fica curtinha. E aí você começa a não respirar direito, você não capta, não faz a absorção da quantidade ideal de oxigênio para o seu cérebro trabalhar. Então, o que você vai aprender agora? A respirar da forma correta. Você vai aprender agora a técnica da respiração diafragmática. Então, você vai alinhar visualizações positivas com a respiração correta. Ao invés de estufar o seu peito, você vai
estufar a região do seu diafragma, essa região aqui da barriga, tá? Do topo aqui da sua barriga. Então, ao invés de encher o peito de ar, você vai encher a região do diafragma de ar. Com isso, você vai captar mais oxigênio. O oxigênio é uma das matérias-primas para o funcionamento do seu cérebro, né? Para aumentar a sua capacidade de raciocínio. Então, quando as pessoas geralmente falam, eu tenho branco, meu Deus, me deu um branco, não consegui lembrar de nada, é porque provavelmente essa pessoa estava com uma respiração deficiente, tá? Então, alinhe, adeque sempre os pensamentos, as visualizações positivas com a respiração diafragmática. Então você vai puxar pelo nariz, você pode fazer isso inclusive segundos antes de você começar o seu discurso. Ou enquanto seu colega estiver se apresentando e você está ali do ladinho, esperando já, aguardando o seu momento de fala, você pode fazer a respiração diafragmática de forma mais discreta. As pessoas não precisam saber que você está fazendo, tá? Você pode ser mais discreto. Então, puxa o ar, estufa a barriga, solta pela boca. Puxa o ar, estufa a barriga, solta pela boca. Eu tenho certeza absoluta que isso vai te ajudar muito a te deixar mais calma, a te deixar mais relaxada, a abaixar o nível de cortisol do teu corpo e vai te ajudar muito a controlar os seus pensamentos e aumentar a tua capacidade de raciocínio. Antes da gente continuar com a técnica número 2, que é poderosíssima, ela fala sobre linguagem corporal, que é algo muito poderoso dentro da comunicação, eu quero te fazer uma pergunta. Você se identificou com algo que eu compartilhei, algo que eu te contei sobre a minha aluna universitária? Você gostou da transformação que ela teve? Você deseja essa transformação para sua vida também? Se sim, eu quero te convidar a conhecer mais sobre o Método Diamante, que é o meu curso online de comunicação completíssimo. Ele é muito mais do que um curso de oratória. Tá vendo esse botão aqui abaixo? Você pode clicar nele agora e aí você vai para a página do Método Diamante. Lá tem todas as informações, tudo que você vai ter acesso, tudo que você vai aprender, toda a transformação da sua comunicação que está te esperando. Então, se você se identifica com a minha aluna, tem a necessidade de fazer apresentações do seu trabalho, na sua igreja, na sua faculdade e quer se livrar de uma vez por todas desse sentimento que é não saber como se apresentar, não saber como estruturar uma apresentação e se der branco, se não der, vai lá, entra na página do Método Diamante. Você pode experimentar o curso por 7 dias. 7 dias para ver se é exatamente aquilo que você busca. Vai conhecer um pouco mais sobre o Método Diamante, que eu tenho certeza absoluta que você nunca viu nada igual sobre comunicação, ok? Bora lá então continuar sobre a técnica número 2, linguagem corporal. Eu quero te contar um segredo que talvez 99% das pessoas não sabem, tá? E eu quero que você nunca esqueça isso que eu vou te contar agora. Foi realizada uma pesquisa unindo as duas áreas, psicologia e comunicação, que buscou identificar o que é mais importante dentro da nossa comunicação. A linguagem verbal ou a linguagem não verbal? A comunicação verbal ou a não verbal? E aí essa pesquisa deixou evidente que a comunicação não verbal, ou seja, a linguagem do nosso corpo, aquilo que não é dito com palavras, tem um peso muito maior do que as palavras, do que a mensagem que sai da nossa boca. Como assim, Cláudia? O que isso quer dizer? Quer dizer que se você domina o conteúdo, mas o seu corpo não está alinhado com a mensagem que você está transmitindo para as pessoas vão ter dificuldade em te entender. As pessoas vão se sentir confusas com a mensagem que você está passando. A linguagem do seu corpo pode transmitir insegurança, falta de preparo, falta de credibilidade, imaturidade, e aí você pode não estar se dando conta que é isso que está te prejudicando. Então, esse segredo é importantíssimo. Como eu te disse, 99% das pessoas não estão ligadas na mensagem que o seu corpo está passando. Então, pode ser que hoje você não tenha ascensão na carreira que você tanto sonha, que você não recebeu ainda promoção no seu trabalho que você tanto sonha, que você não está vendendo como deveria, que você não tem o desempenho profissional ou até está sendo mal compreendida pela sua família, pelos seus amigos, porque a sua linguagem corporal não está alinhada com a mensagem que você quer transmitir para as pessoas. Vou te dar um exemplo muito interessante sobre como a nossa linguagem corporal pode nos trair. Eu participei de muitos processos seletivos como entrevistadora e o que eu mais via, o que eu via com muita frequência, era candidatos com um currículo espetacular, cheios de cursos, formações, experiência, mas
a linguagem corporal dessa pessoa não estava condizente com as suas competências técnicas. Então eram pessoas que tinham muito conhecimento técnico, né? Mas que não conseguiam transmitir isso através do seu corpo. O seu corpo transmitia timidez, insegurança, falta de credibilidade, despreparo, desmotivação, fracasso, apatia, falta de energia. Então, durante o processo seletivo, não era incomum você encontrar candidatos, por exemplo, que você perguntava: e aí, então, você está muito animado com a possibilidade de entrar na empresa? Me conta o que você espera da sua empresa. E a pessoa falava da seguinte forma: estou muito animada, nossa, esse emprego, esse trabalho é o sonho da minha vida, eu sou uma pessoa muito proativa, sou muito animada, adoro trabalhar em equipe. Olha só, percebe, eu adoro trabalhar em equipe. Olha o que a mensagem que sai da minha boca diz, a minha comunicação verbal diz, e olha o que meu corpo está dizendo. Eu adoro, estou super animado. Você acha que está alinhado? O que eu estou falando com o que o meu corpo está dizendo está completamente desalinhado. E é isso que a maioria das pessoas não se atentam. Se você está animada, a sua voz, o seu tom de voz tem que ser animado. A sua expressão facial tem que estar animada. As suas mãos têm que aparecer para pontuar, para dar ênfase. A energia da sua voz tem que aparecer. O movimento do teu corpo tem que estar condizente com a mensagem que você está transmitindo para as outras pessoas, tá? Então, isso é fundamental não só numa entrevista de emprego, isso é fundamental para os seus relacionamentos. Quantos maus entendidos não são gerados porque você diz uma coisa, mas o seu corpo diz outra, né? Você diz uma coisa, mas a sua imagem pessoal diz outra. A nossa linguagem corporal, a nossa postura, a nossa aparência, a gente também se comunica através da nossa aparência. A roupa que nós vestimos também comunica algo para as outras pessoas. E aí, se isso não estiver em congruência, não estiver alinhado com aquilo que eu quero transmitir, com a mensagem que eu quero passar para as pessoas, isso pode deixar as pessoas confusas. Isso pode fazer com que as pessoas não acreditem na gente. Então imagina o seguinte, segundo exemplo aqui relacionado à linguagem corporal. Vocês entram para assistir a aula e eu tô aqui da seguinte forma. A linguagem do meu corpo é a seguinte. Sejam bem-vindos ao curso 5 técnicas para falar bem em público. Tô muito animada, gente, com esse curso. Olha, vamos entrando, vamos chegando. E aí, estão animados? Eu estou muito animada. Eu quero oferecer o melhor para vocês. Conhecimento de forma muito objetiva. Sou especialista em comunicação. E, assim, o que eu quero passar para vocês é o que eu tenho de experiência, né, gente? E aí? A linguagem do meu corpo condiz com uma pessoa que é especialista em comunicação, condiz com uma pessoa que está animada, condiz com uma pessoa com uma profissional que está aqui para dividir o conhecimento com vocês? Não condiz, gente, infelizmente. A nossa linguagem corporal, a nossa imagem, é o nosso cartão de visitas. Muitas vezes nós não vamos ter a oportunidade, uma segunda oportunidade, para mostrar para as pessoas que nós somos bons profissionais, sim, nossa, que eu tenho experiência, sim, que eu sou uma boa profissional, que eu sou a melhor profissional para ocupar aquele cargo. Muito provavelmente você não vai ter a segunda chance para provar isso para as pessoas, tá? Então preste muita atenção na sua linguagem corporal daqui para frente. Vou dividir com vocês um caso de uma outra aluna minha, professora, também aluna do Método Diamante. Ela se inscreveu no curso porque ela era professora há muitos anos, ela tinha muito conhecimento, dominava o conteúdo que ela ensinava, mas ela não se sentia respeitada dentro da sala de aula pelos próprios alunos e também não se sentia respeitada pelos colegas de profissão dela. Então ela percebia que os alunos não a respeitavam dentro da sala e também quando tinha reuniões com os outros professores, a opinião dela nunca era ouvida, a opinião dela nunca era aceita, ela era sempre atropelada pelos outros professores, pela diretora da escola, do colégio que ela lecionava. Então ela começou a perceber que só ter o conteúdo técnico não era o bastante. E aí, conversando com ela, tirando dúvidas dentro do Método Diamante, porque eu estou sempre respondendo os alunos, todos os dias, diariamente, eu estou dentro da plataforma do Método Diamante, respondendo todos os alunos. 100% das dúvidas do Método Diamante são respondidas por mim. Então, durante um ano, os alunos têm acesso a todo esse suporte de dúvidas. Conversando com ela, identificamos que o ponto crucial dessa falta de autoridade dela era relacionada à linguagem corporal. Então, ela tinha uma linguagem corporal encolhida.
de fracasso, de insegurança. E aí, por mais que ela dissesse para os alunos toda a experiência que ela tinha, eles não eram convencidos porque a imagem dela, a linguagem dela, a postura dela não transmitia essa autoridade que ela tanto queria. E aí no final do processo, ela fez aplicou todas as técnicas, todo o processo, ela voltou para me contar que não somente ela tinha mudado por completo a forma de se comunicar não verbal dela, a linguagem corporal dela, como ela tinha recebido depois o convite para ser coordenadora de uma escola maior ainda. Então, enxergue como é muito importante você não somente ter o conhecimento técnico, mas você saber transmitir isso para as pessoas. Se as pessoas olham para você, ouvem você e não conseguem identificar na sua comunicação a credibilidade que elas acham que deveria, a autoridade que você gostaria, elas não vão te respeitar. Então, a nossa linguagem corporal, ela fala muito mais alto do que as palavras que saem da nossa boca. E agora, partindo para o mão na massa da técnica número 2, eu quero te convidar a ir para frente do espelho assim que você assistir esse curso e observar como é a sua postura, como geralmente você usa as suas mãos para conversar com as outras pessoas, como está a sua imagem atualmente, como é a sua expressão facial quando você conversa com as pessoas. Você pode se gravar, você pode simular como se você estivesse conversando com uma amiga e depois se assistir observando todos esses pontos que eu citei. Fazer essa análise é muito importante para você saber se você tem a sua linguagem corporal, a sua comunicação não verbal alinhada com aquilo que você quer transmitir. Se você não tem uma linguagem corporal alinhada com a sua comunicação, você vai gastar muito mais tempo e muito mais energia para convencer as outras pessoas sobre aquilo que você está falando. Vamos então para a técnica infalível número 3, que com certeza vai melhorar muito a sua fala em público, que é a técnica diga adeus aos vícios de linguagem. Cláudia, pelo amor de Deus, o que são vícios de linguagem? São palavras ou são expressões que são repetidas excessivamente durante a sua fala, durante o seu discurso, durante uma apresentação, durante uma reunião. São palavras que não têm necessidade de serem inseridas, porque elas não vão aumentar o entendimento das pessoas sobre o que você está falando. Muito pelo contrário, só servem para confundir as pessoas. E muitas vezes, algumas dessas expressões acabam reduzindo a sua autoridade e também a percepção de preparo e até sua credibilidade dentro do assunto que está sendo tratado. Vou te dar um exemplo, a expressão tipo assim. Quem geralmente fala tipo assim, sei lá, aí tipo assim tal coisa, geralmente são os adolescentes. Então, se você está apresentando a sua monografia, fazendo uma reunião de trabalho e começa a repetir muito tipo assim, a sua fala pode soar um tanto quanto infantilizada e até imatura. Alguns outros exemplos de vícios de linguagem é o né, tá, que geralmente é usado por pessoas naquele momento, aquele gap entre raciocínio e fala, a pessoa preenche aquele tempo, aquele vazio, né, o silêncio com tudo isso é considerado vício de linguagem. Como eu falei, são palavras, expressões que não acrescentam em nada no conteúdo que está sendo falado. Na faculdade eu tive um professor que a cada frase dita, ele finalizava com entendeu, entendeu, entendeu. Mas não era somente um entendeu, que já era ruim, já é um vício de linguagem você a toda frase terminar com entendeu. Ele repetia essa palavra 2 ou 3 vezes. Então, pessoal, esse é o valor de X e de Y, entendeu? 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 E soava esquisito. E eu tenho certeza absoluta que ele não percebia o quanto isso era um vício na sua linguagem. E é exatamente isso que eu quero te alertar. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, na verdade, nós não percebemos que temos esses vícios de linguagem. Então, a técnica diga adeus ao vício de linguagem tem como base a análise, a percepção, como sempre, da sua comunicação, para você verificar quais pontos podem ser alterados, melhorados e desenvolvidos. E os vícios de linguagem, se livrar dos vícios de linguagem, é um desses pontos. Você então precisa se gravar. Então grave um vídeo com o seu celular de aproximadamente 3 a 5 minutos, fazendo uma resenha de um livro que você tenha lido ou de um filme que você assistiu, como se você estivesse conversando com um amigo, com uma amiga, e perceba quais são as palavras que podem estar sendo inseridas na sua fala sem necessidade nenhuma. Como eu falei, é muito comum, por exemplo, que no momento em que você está raciocinando, acaba preenchendo esse espaço com né, e você também pode perceber algumas palavras que simplesmente você não sabia que ficava repetindo o tempo inteiro. Se gravar, então, é o primeiro passo.
Você pode também incluir nessa técnica, perguntar para sua família, para um amigo próximo, se você costuma repetir determinada frase ou determinada palavra. Porque, como eu falei, muitas vezes nós não percebemos, mas as pessoas que convivem com a gente percebem. Tá? Então, primeiro passo, se gravar e se observar, anotar quais são as palavras que você está repetindo com muita frequência, que está inserindo no seu discurso, na sua fala, sem necessidade nenhuma. O segundo passo é perguntar, então, para alguém bem próximo, se você costuma repetir uma palavra com muita frequência, se você tem um determinado vício de linguagem. O terceiro ponto é se policiar para que você passe a retirar todas essas palavras, retirar todas essas expressões do seu vocabulário. O ideal é que a gente tenha uma comunicação bem clara, bem limpa, e quanto menos vícios de linguagem você tiver, melhor e mais assertiva vai ser a sua comunicação, tá? Então se policie. Conte, inclusive, para essas pessoas mais próximas, que vão te dizer quais são as palavras, quais são os seus vícios de linguagem, para que elas apontem, pontuem todas as vezes que você repetir novamente esse vício de linguagem, essa expressão que você está tentando tirar do seu vocabulário. Você vai perceber que muitas vezes você não vai perceber que falou essa palavra. Sua amiga vai falar assim, você falou tipo assim, amiga. Você fala, meu Deus, falei? Não falei não, falou. Muitas vezes essas expressões saem sem a gente nem perceber, nem raciocinar. Isso significa que nós não estamos na nossa atenção plena, nós não estamos plenamente vivendo o presente. Então, algumas palavras, algumas expressões estão saindo sem sentido da nossa boca. Nós não estamos pensando, raciocinando para falar. Isso é uma coisa muito ruim também. Significa que você está falando sem pensar. E da mesma forma que você fala palavras e expressões, você pode inclusive estar passando informações preciosas sem pensar, sem perceber também para as outras pessoas, tá? Então, a técnica diga adeus aos vícios de linguagem vai consistir em você se observar, pedir ajuda dos seus familiares, das pessoas mais próximas e ir praticando isso no seu dia a dia, se policiando para você não repetir essas expressões no seu dia a dia. Como eu sempre falo para os meus alunos dentro do Método Diamante, o pulo do gato para você desenvolver a sua comunicação é você aplicar tudo que você vai aprender, seja no Método Diamante ou nesse curso gratuito aqui comigo, nas conversas do dia a dia. Se você deixar para fazer isso somente quando você for falar em público, estiver falando para muitas pessoas, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua igreja, e você não vai estar treinado o suficiente. Guarde isso. O pulo do gato é você exercitar tudo que você está aprendendo nesse curso e que vai aprender no Método Diamante. Tenho certeza que você vai querer fazer parte desse time no seu dia a dia, para que você se torne cada vez mais natural, cada vez mais experiente. Vamos seguir então para a técnica infalível número 4, para você arrasar falando em público, que é a técnica use o storytelling a seu favor. E para a gente dar seguimento a essa técnica, eu quero contar uma coisa bem particular para você. Afinal de contas, se você chegou aqui até a quarta técnica, é porque você está realmente interessado nesse conteúdo, já entendeu o quanto a sua comunicação pode te levar adiante, o quanto ela é importante na nossa vida, o quanto ela pode mudar por completo o futuro da sua carreira. Então eu quero dividir uma coisa bem particular com você. Olha só, se alguém chegasse para mim, eu, Cláudia, para Cláudia do passado, Cláudia de 10 anos mais ou menos atrás, dissesse assim, Cláudia, daqui a algum tempo você vai ser especialista em comunicação, você vai impactar a vida de milhares de pessoas através da internet. Olha só que louco, né? Mostrar minha cara na internet. Você vai gravar vídeos que podem ser vistos por pessoas do mundo inteiro. Você vai fazer palestras que vão ser assistidas por milhares de pessoas. Você vai ter cursos, você vai ter mentorias, você vai ajudar as pessoas a melhorarem a sua carreira, a terem prosperidade na sua carreira através da transformação na comunicação que elas vão ter. Eu diria pra você, que? Tá maluca? Você tá maluca? Eu, Cláudia, tímida desse jeito? Cláudia, que já foi, inclusive, chamada de muda na minha primeira oportunidade profissional, exatamente. Na minha primeira oportunidade profissional, eu fui chamada de muda por um colega de trabalho. Ele perguntou para minha chefe se eu era muda, afinal de contas eu estava ali já há semanas e ninguém praticamente tinha ouvido a minha voz. Então eu era realmente muito apagada. E principalmente eu era uma menina, né, uma jovem, com uma autoestima muito ruim. Eu tinha baixa autoestima e isso acabava sendo refletido na maneira como eu me comunicava com as pessoas. Então eu achava que as pessoas eram superiores de alguma forma a mim e, inclusive, isso era refletido na maneira como as pessoas me tratavam. Você sabia disso?
A maneira como a gente se comporta, que a gente se comunica, acaba refletindo, sendo refletido na maneira como a gente se comunica e na maneira como as pessoas se comunicam com a gente também. Então, trabalhar, desenvolver a minha autoestima foi fundamental para que eu começasse a me comunicar melhor com as pessoas, para que eu começasse a demonstrar o meu potencial através da minha comunicação, através da minha postura, tudo isso é refletido. Então, entende como é uma engrenagem? A forma como a gente pensa, ela vai ser refletida na forma como a gente se comporta, na maneira como a gente se comunica com as pessoas, e isso se reflete também na maneira como as pessoas nos devolvem o seu comportamento. Tá? Então, se hoje você passa por isso, se você hoje se identifica com a Cláudia lá do passado, de não se achar capaz, se achar tímida demais, de ter sido chamado de muda, de ter sido chamada de apagada, picolézinho de chuchu, até isso eu já ouvi na minha vida. Nossa, você não gosta de nada, você não fala sobre você, eu não sei nem quem que você é, o que você gosta. Já fui chamada de picolézinho de chuchu. Se você se identifica com a Cláudia do passado, você tem total capacidade de, através da mudança do seu comportamento, através da sua mudança da mentalidade, viver também essa transformação na sua comunicação, tá? É um processo. E é esse processo que eu ensino passo a passo claro dentro do Método Diamante. Como eu te falei, aqui abaixo tem um botão que vai te levar para a página do curso do Método Diamante, que é meu curso online de comunicação, e lá você vai descobrir tudo que eu vou poder te ensinar sobre mudança de mentalidade. Já contando a minha história, você consegue entender como a nossa mentalidade, como uma mentalidade empobrecida, enfraquecida, acaba sendo refletido na nossa comunicação. Então, no Método Diamante, você vai aprender a pensar como uma mulher confiante, segura, que consegue demonstrar o seu potencial, desenvolver o seu marketing pessoal. Você vai aprender a como montar apresentações de impacto, sabe aquela apresentação, aquela palestra que vai deixar todo mundo de boca aberta? Você vai aprender a estruturar o seu discurso, a como ensaiar de forma correta, que é o que a maioria das pessoas não sabem. Enfim, é um curso online super completo. Como eu falei, não é somente um cursinho de oratória. Ele é um curso que vai mudar a sua comunicação por completo, tá? Então é só você clicar no botão abaixo, eu vou estar te esperando de braços abertos para te acompanhar nesse processo de transformação. Eu estou aqui para te dizer que é possível mudar e para te oferecer um caminho, um passo a passo a ser seguido. Agora depende de você, tá? Depende da sua decisão, saber se você quer vivenciar isso pelo resto da sua vida ou se você quer realmente mudar a sua vida, falar não, chega, basta, eu não quero viver esse nervosismo, essa ansiedade pro resto da minha vida, eu quero brilhar, eu quero desenvolver o meu marketing pessoal, eu quero prosperar na minha carreira, eu quero me destacar, eu quero ganhar mais dinheiro, tá? A decisão é sua. Mas vamos seguir então aqui para o nosso curso gratuito. Eu falei para vocês que a quarta técnica é a técnica do storytelling. E o que é isso? Storytelling é a arte de contar histórias, é a arte de introduzir dentro da sua fala, introduzir dentro do seu discurso, histórias que estejam relacionadas ao tema principal da sua apresentação, ao conteúdo principal dessa apresentação. Eu fiz isso para te falar do Método Diamante. Tudo que eu contei para você é verdadeiro, mas faz parte da minha história. Ela é uma história que vai prender a sua atenção. Então, pode ser que você não se lembre de nenhuma técnica que você viu por aqui, mas talvez você se lembre da história que eu te contei sobre a minha vida, o quanto isso me machucou, o quanto ter sido chamado de muda por um colega de trabalho me machucou e poderia ter me prejudicado muito no início da minha carreira profissional. Então, é essa a arte de contar história, o storytelling. Quais são os pontos importantes para você arrasar no storytelling ali no momento da sua apresentação? Primeiro, a história que você vai contar não pode fugir do tema principal. Não adianta você contar uma história nada a ver, uma coisa que aconteceu com você naquele dia, ou no dia anterior, com a sua família, enfim, tá? Necessariamente tem que ter a ver com o assunto principal. Outra coisa muito importante é que precisa ter início, meio e fim. Não adianta contar a história, começar a contar, introduzir ali no meio da sua apresentação, se não tem desfecho, senão as pessoas vão ficar pensando, e aí, tá, o que aconteceu? Vai ficar uma coisa sem pé nem cabeça, tá? Então, planeje o seu conteúdo para inserir a sua história, mas com início, meio e fim, e que tenha que se interligar com o conteúdo principal.
Outra questão muito importante dentro do storytelling é você precisa se lembrar qual é o ponto que você vai retomar na sua apresentação para você retomar o conteúdo. Então, cuidado para você não contar uma história específica, um caso com início, meio e fim, e depois acabar se perdendo para voltar para o seu tema principal. Tá? É importante que você sempre faça um gancho para você voltar ali para o conteúdo principal da sua palestra, da sua aula, da sua apresentação. Outro ponto muito importante dentro do storytelling é que não pode ser uma coisa muito longa. Então, se você conta um caso, algum acontecimento e fica uma coisa muito longa, que vai tomar muito tempo da sua palestra, pode ser que as pessoas se desconectem com aquilo, né? E comecem a pensar em outra coisa, a viajar na maionese, literalmente, né? Não pode perder o foco. E uma coisa que eu não aconselho você a fazer é pegar uma piada interna, tá? E transformar isso em uma história para sua apresentação. Então, a sua história, o seu fato, o seu caso, tem que ser necessariamente algo que possa ser compreendido por qualquer pessoa que vai te assistir. Não faz o menor sentido, por exemplo, que você use o storytelling, inclua ali na sua apresentação, por exemplo, na faculdade, uma história que só parte dos alunos, só os seus amigos, a sua panela ali na sala de aula vão entender, tá? Porque as outras pessoas vão ficar, não entendi, é piada interna, sabe? Tem que ser algo que vai ser facilmente compreendido por todo mundo que estiver se assistindo. Mas o storytelling, como eu te falei, é uma ferramenta, é uma técnica poderosíssima para manter a atenção do público, manter a atenção das pessoas, fixar o conteúdo e tornar sua fala mais magnética. Use essa técnica na próxima vez que você precisar falar em público, eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso. Vamos então para a quinta e última técnica infalível? Uau! Olha só onde você chegou, hein? Você já está de parabéns. Palmas para você, porque eu sei que muitas pessoas podem ter parado no meio do caminho e aí, como consequência, o que vai acontecer? Vai melhorar sua comunicação? Claro que não, porque não estão comprometidas com a mudança, com a transformação. Não estão comprometidas em aprender a ter conhecimento e depois praticar. Se você já entendeu, então, o quanto a comunicação pode te levar adiante, vamos finalizar a quinta técnica com sucesso, para a gente encerrar o curso gratuito com chave de ouro. Até aqui, você já aprendeu sobre o poder do pensamento, das visualizações positivas e da respiração e o quanto isso é poderoso para você se acalmar, para você ter mais clareza no seu raciocínio, o quanto é importante a qualidade nos seus pensamentos, não é verdade? Você viu também o quanto a sua linguagem corporal é poderosa, o quanto ela é muito mais poderosa, inclusive, do que o conteúdo que vai sair da sua boca. Então, esteja muito atenta a isso. Nós falamos então na terceira técnica sobre os vícios de linguagem, para você ter uma comunicação muito mais assertiva, muito mais clara e inclusive gerar mais autoridade, transmitir mais confiança, credibilidade, preparo. Na quarta técnica, você aprendeu sobre storytelling, o quanto incluir histórias dentro do seu discurso, dentro da sua apresentação, pode prender e chamar muito mais a atenção das pessoas. E agora, na quinta técnica, eu vou te ensinar a como lidar com as perguntas do público. Eu sei que grande parte do nervosismo, desse medo extremo que as pessoas têm de falar em público está relacionado a: meu Deus, Cláudia, e se me perguntarem alguma coisa e eu não souber responder, o que eu vou fazer? Fala sério se isso já não foi também um medo para você, uma resistência a falar em público. E se me fizerem uma pergunta, eu não souber responder? Então, nessa técnica, eu vou te ensinar a como conduzir as perguntas do público e a reagir caso você não saiba responder uma pergunta. Pode ser que isso aconteça, tá? Aliás, a primeira coisa que eu quero aqui desmistificar para você e deixar claro para você é que pode sim acontecer. Eu não vou chegar para você e falar que não, isso nunca vai acontecer. Se prepare para o conteúdo que você vai saber responder 100% das perguntas. Pode ser que não. Pode ser que venha ali um ser divino que faça uma pergunta exatamente sobre algum temazinho ali que você não se preparou. Isso é possível. Então, Cláudia, como fazer para me preparar para as perguntas? Então, primeiro, você já sabe que provavelmente você vai receber perguntas sim. Segundo, faça uma lista de perguntas frequentes. É como se fosse uma lista mesmo de perguntas frequentes. Dentro do tema que você precisa falar, o que geralmente pode causar dúvidas para as pessoas? Se antecipe.
Quanto mais você se preparar, mais deixar o seu cérebro confortável e preparado para aquilo que pode acontecer, mais segura, mais confiante você vai ficar. Então faça uma lista dentro do seu tema das dúvidas, das principais dúvidas que podem surgir no momento da sua apresentação. Terceiro ponto, quando você for se apresentar, quando for no início da sua apresentação, logo de início, tá? Você já deixa claro, já deixa definido com as pessoas se vai haver o momento das perguntas ao final ou se elas podem te interromper ali à medida que você for se apresentando. Quem tiver dúvida, levanta a mão e te interrompe e você responde, tá? Deixe isso definido com o seu público. O que eu te aconselho? Se você ainda está ganhando essa confiança para falar em público, se você ainda se sente um pouco inexperiente, eu te aconselho a avisar as pessoas que as perguntas, o momento de perguntas ficará para o final da sua apresentação, tá? Por quê? Porque as perguntas acabam tirando um pouco o foco, acabam tirando um pouco ali do fluxo de raciocínio que você tá dentro do que você estudou, dentro do que você ensaiou para apresentar, tá? Então você precisa estar bem seguro e bem confortável para ser interrompido a qualquer momento, responder a pergunta daquele espectador, daquela pessoa que está ali participando daquela reunião e retomar o assunto novamente, tá? Isso exige mais controle, mais domínio do conteúdo, mais inteligência emocional para lidar com a situação, mais jogo de cintura, tá bom? Então, se puder, deixe o momento das perguntas para o final. Ok, Cláudio, me preparei, fiz a lista, uhul, foi demais, as pessoas perguntaram mais ao final, eu não me perdi no raciocínio, beleza. Mas aí surgiu uma pergunta que eu não soube, eu não sei a resposta. O que eu faço? Olha, a última coisa que eu vou te instruir aqui é inventar uma resposta, tá? É inventar alguma coisa que não existe. Então, se você não souber responder sobre determinada coisa, diga a essa pessoa, seja humilde, tá? As pessoas que estão te assistindo, elas valorizam a sua clareza, a sua humildade em dizer que você não sabe exatamente aquele dado, aquela informação que essa pessoa está te perguntando, mas que assim que terminar essa palestra, essa aula, você vai ter o cuidado de procurar para entrar em contato e responder essa pessoa imediatamente, tá? A pior coisa que existe é você inventar uma resposta, tirar ali da cartola alguma coisa que você acha que possa ser e alguém vir rebater, tá? A chance de que alguém saiba a resposta dentro do que você foi perguntado e aí você ser confrontado com algo que você inventou é muito grande. Então, se você não sabe algo, seja honesto e fala, olha, eu não sei, mas assim que terminar, boa pergunta, não sei te responder, mas assim que terminar essa aula, eu me comprometo a pesquisar, verificar e entro em contato com vocês para deixar todo mundo ciente dessa resposta, desse dado, dessa informação, tá? É muito mais profissional você fazer dessa forma. Okay? Estamos chegando então ao final do nosso curso 5 técnicas infalíveis para falar bem em público. Eu espero de verdade que muitas chavinhas tenham virado na sua cabeça. A principal chave que eu quero virar na sua cabeça é a seguinte: falar em público é bom, falar em público é importante, sabe por quê? A grande maioria das pessoas não dominam a comunicação, não dominam a arte de falar em público. E se você dominar essa arte, que eu já te mostrei que não é um bicho de 7 cabeças, você vai conseguir se destacar no mercado de trabalho entre as outras pessoas. Você vai ser uma pessoa muito mais carismática, muito mais magnética, que constrói relacionamentos mais duradouros com as outras pessoas. A grande maioria das oportunidades chegam até a gente através dos nossos relacionamentos, do relacionamento que a gente cria com as outras pessoas. Então, se você não se comunica com os outros, se você não fala bem, não fala com desenvoltura, com segurança, com confiança, você está perdendo automaticamente oportunidades. Até agora você recebeu uma pílula de conhecimento que eu tenho certeza absoluta que já vai ser capaz de mudar e muito a percepção que as pessoas têm de você através da sua comunicação. Mas não pode parar por aí, tá? Tem muitas outras coisas que você pode aprender a respeito de comunicação, a desenvolver o seu marketing pessoal, mudança de mentalidade, como eu falei, a como trabalhar a sua imagem pessoal para gerar confiança, credibilidade, impactar as pessoas onde quer que você vá. E se esse é o seu desejo, se você não quer parar por aqui, se você decidiu que você quer ser uma pessoa que se relaciona melhor com as outras, que se comunica melhor, que tem uma presença mais marcante, mais envolvente,
diferente, que conecta as pessoas com mais facilidade, eu te convido a participar agora do Método Diamante. Vai lá, clica nesse botão aqui abaixo, descubra tudo que o Método Diamante tem. Como eu falei, é um curso 100% online, você pode fazer ele inteirinho do seu celular ou do seu computador. Você tem suporte de dúvidas por 1 ano. Eu mesma estou lá respondendo diariamente as minhas alunas. Todas as dúvidas sobre o conteúdo do Método Diamante são respondidas por mim, tá? Então não perde essa chance, tá? Você tem 7 dias ainda para entrar no curso, testar o curso, verificar se é o que você precisa, verificar se você gosta desse método de ensino. Eu, inclusive, tenho certeza absoluta que você vai gostar. Afinal de contas, o Método Diamante já foi testado e aprovado por centenas de alunas em diversos países. Alunas que me mandam mensagens, depoimentos maravilhosos, incríveis. Aliás, na página do Método Diamante tem vários depoimentos para você verificar também. Aluna que foi promovida, aluna que ganhou emprego novo, aluna que foi aprovada com nota máxima no TCC, aluna que parou de tomar antidepressivo porque estava tão infeliz no trabalho e conseguiu uma promoção através do Método Diamante. Então, olha, são casos, inúmeros casos de alunas bem-sucedidas por terem escolhido, terem tomado a decisão de melhorar de uma vez por todas a sua comunicação. De você ter a liberdade emocional de se comunicar bem com qualquer pessoa e em qualquer situação. Vem que eu tô de braços abertos te esperando no Método Diamante. Eu espero de verdade que você tenha gostado muito desse curso gratuito, que ele agregue muito na sua vida, principalmente, olha lá, hein? Não deixe de colocar tudo em prática. Eu quero muito saber o que você achou do curso gratuito. Esse aqui é o meu @ no Instagram. Me manda uma mensagem por direct me contando qual foi a parte que você mais gostou, qual foi a parte que mais te ajudou, qual foi a chavinha que virou na sua cabeça depois de ter assistido todas essas 5 técnicas. Eu desejo muito sucesso para você e eu quero te ver no Método Diamante, tá? Clica nesse botão aqui e saiba tudo que te espera. Beijo, beijo, beijo grande!